A disciplina Metodologia do Ensino Superior, ela se baseia nos processos de ensino de aprendizagem, planejamento, execução e avaliação da aprendizagem. É uma disciplina que vai nortear o professor em relação às metodologias de ensino superior, sendo que o ensino superior e a docência consta de dinâmicas de condução da aula. O objetivo dessa disciplina é definir a educação e os processos de ensino no contexto atual do ensino superior, fornecer subsídios com relação a pressupostos teórico-práticas de metodologia de ensino superior para a construção de uma ação docente de qualidade. Também ela se preocupa em capacitar os profissionais para o exercício da prática docente, trabalhar métodos de ensino destinados à prática de diretrizes da pedagogia. Ensinar hoje, segundo Moraes, é algo que nasce de um compromisso de vida, de uma paixão pelo saber e de um gosto pelos encontros humanos. Isso desde 86, ele já dizia isso. É lógico que com essa disciplina não é pretensão minha padronizar métodos aqui, conceitos ou propostas. Minha intenção aqui é apontar caminhos, né? E procedimentos que poderão ou não ser adotados pelo professor para que atinja seus objetivos em sala de aula, dentro da realidade que ele estiver trabalhando. Ao analisar o assunto dessa disciplina de uma forma mais criteriosa, percebo que a metodologia ela é oferecida e fica evidenciado isso, que o objetivo sempre é capacitar o professor. Então, os professores, no seu exercício, a cada dia da sua docência, né? No entanto, devido ao fato do tempo e da maioria das vezes o conteúdo ser trabalhado tão rapidamente, ele requer e necessita de procedimentos e de possibilidades assim variadas para que melhore a condição de trabalho dele e que ele atinja o objetivo. A sala de aula hoje é um objeto de constante investigação e reflexão e de olhar atento o que precisa ser modificado. O Mazeto, em 97, diz que a sala de aula deve ser vista como um espaço de vivência. Então, hoje o professor ele não é o único detentor do conhecimento, né? O novo papel é o de mediador. Garrido já diz isso em 2002. Então, que o diálogo, que no diálogo das ideias vão tomando corpo e tornando precisos os conflitos de dois pontos de vista, né? Então, ele aguça o espírito crítico, ele estimula a revisão de opiniões. Também contribui para relativizar opiniões, cria pontes, coloca andaimes e estabelece analogias de cultura espontânea. As instituições de ensino superior hoje, se tomarmos como ponto de referência o setor público de sistema de ensino, apesar das dificuldades financeiras, a gente percebe que apresenta uma qualidade razoável, né? Então, a LDB, em seu capítulo 4, no artigo 43, atribui à educação superior, entre outras finalidades, estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo. Formar diplomados em diferentes áreas do conhecimento aptos para inserção dos setores profissionais, e lá no artigo 44, a LDB descreve muito bem que a educação superior deverá abranger os cursos sequenciais, cursos de graduação, cursos de pós-graduação, programa de extensão e pesquisa. As instituições de ensino superior estão basicamente divididas em 3 grupos: faculdades, centros universitários e universidades, e, se preparadas, podem oferecer cursos à distância e semipresencial. No caso aqui é o que estamos fazendo. O ensino superior e a docência no Brasil
um breve histórico para a gente situar que ela se refere à metodologia de ensino presente hoje na sala de aula, no ensino superior brasileiro. É possível identificar a influência, né, de modelos europeus, como os jesuítas, os franceses e o alemão, que de certa forma ainda interferem no paradigma atual da universidade brasileira. A análise do modelo jesuíta permite concluir a predominância da aula expositiva, do falar do professor e do repasse do conhecimento. Seja lá qual for a sua atividade em sala de aula, a aula expositiva ela é essencial. No módulo de 50 minutos, por exemplo, se o professor vai dar uma atividade prática, ele no mínimo tem que falar de 5 a 10 minutos com o aluno, para orientá-lo, para explanar a atividade e tirar dúvidas. Então, dando continuidade aqui nos modelos, o modelo francês napoleônico, a maior influência que se herdou está na organização administrativa, na fragmentação organizacional curricular e nas estruturas de poder. Não preocupava muito com a pesquisa e sim dedicava-se a preparar os administradores do país, médicos, juristas, professores, engenheiros e técnicos de nível superior. Humboldtiano, alemão, surgiu a ideia da produção de conhecimento por meio da pesquisa. No Brasil, as práticas docentes tiveram início em 1500, com a chegada dos jesuítas. No contexto atual, as instituições eles se estruturaram no século X e XIX, XI e XIX, desculpe, e possuía a Igreja Católica como responsável pelos primeiros atos das criações. Então, na Europa, os primeiros universitários surgiram em Bolonha, Paris e Pádua, respectivamente, 1108, 1211 e 1222. Já que no Brasil, o processo de organização das universidades teve início em 1930 e em Minas Gerais, especificamente, em 1933. O objetivo do Plano Nacional de Graduação de 1999 exige o domínio dos modelos de produção do saber. A universidade tem o dever de dar a formação constante para todos que a procuram. Então, aqui eu faço um corte do livro de Boaventura de Souza Santos, que é a Universidade do Século XXI, para a reforma democrática e emancipatória da universidade, né? Porque Boaventura, ele faz uma consistente análise dos acontecimentos que nos últimos 10 anos agravaram a crise da universidade, tão bem diagnosticada por ele e pelas mãos de Alice, né? O social e o político na pós-modernidade. Então, ao invés de malhar fatos gerados pela globalização e pelo neoliberalismo, ele vai além, discutindo diretrizes para uma contra-reforma criativa, democrática e emancipatória, para que fique bem situada no contexto da discussão em curso no Brasil, alertando sobre a reforma do ensino superior, que é a mais ampla que a reforma universitária. Então, ele argumenta que é preciso lidar de frente com a dimensão da legitimidade da crise para produzir enfrentamentos eficazes contra ela. Então, foi-se o tempo em que a universidade se legitimava simplesmente por ser o local sagrado da produção, né, do conhecimento, pelo um polo irradiador do avanço da razão, da verdade, da ciência. Então, diante de novos e mal definidos desafios, a sociedade pressiona a universidade para que ajude a enfrentá-los com maior rapidez do que tem sido habitual, né? Então, sem entender a esses apelos, não deverá o mundo universitário esperar muito. Pelo contrário, a fonte de financiamento continuará secando. Então, ele coloca muito bem que toda essa retórica que ele traz nesse livro dele, nasceu da inspiração para a elaboração do projeto que ficou conhecido como Universidade Nova.
Então ele apresentou isso para um amigo chamado Naumar, à comunidade universitária. No calor desse debate, ele registrou seus pensamentos, sentimentos críticos e esperanças no livro publicado pela EDUF na Bahia em 2017. Então, a Universidade Nova que ele traz aqui, trata-se de textos críticos e esperançosos, discutindo a possibilidade de mudanças dos mecanismos de ingresso, a política de cotas, a mudança de arquitetura acadêmica do ensino universitário, sob a égide de inter e da transdisciplinaridade. Então, no contexto dessa análise histórica sobre os modelos da universidade no mundo e no Brasil, porque antigamente, até o momento dessa discussão, a ideia que se tinha de faculdade é que tinha que ter um prédio, um polo centralizador, e hoje não é mais assim. Hoje, qualquer espaço, desde que tenha uma infraestrutura mínima, é possível que se faça uma faculdade.